Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 2 do Motorcast, o seu podcast automotivo. Nesta edição, o tema são as peruas, que foram muito marcantes no Brasil, e como elas foram embora do nosso mercado. Provavelmente toda a família brasileira já teve uma perua na garagem, pois elas foram muito populares durante uma época. Mas o que aconteceu? Por que o tipo de carro mais querido por seu espaço interno, conforto e motorização foi quase que inteiramente esquecido? É isso que virá à tona no episódio de hoje. E que tal começarmos contando a história delas? E é interessante citar que o primeiro carro produzido em larga escala no Brasil não foi um compacto ou uma caminhonete, mas sim uma perua. A DKW Vemaget, ou conhecida como Vemag, foi produzida de 1956 a 1967 e foi ela quem estreou o segmento de peruas no país. As peças não eram fabricadas em território nacional, elas vinham importadas e as montadoras as transformavam no produto final. Ela vinha com um motor de 3 cilindros com 44 cavalos de potência e um câmbio de 4 velocidades que era acoplado na coluna de direção. Logo depois, no ano de 1969, foi lançada a Volkswagen Variante, que se popularizou muito durante os anos 70. O segmento das peruas entrou em auge no final da década de 70 e no início dos anos 80, com o lançamento da Chevrolet Caravan, juntamente com a sua versão SS, e a Variant 2, a Paraty e a Belina 4x4, da Ford. Nos anos 90, se popularizou a Chevrolet Suprema. Durante os anos 2000, foram lançadas opções mais modernas, como a Paraty Turbo, o Toyota Fielder, a Jetta Variante e o Palio Weekend, que sempre foi líder nas vendas do ramo, fazendo sucesso até os dias de hoje. Mas, afinal, quais são as vantagens das peruas? O que fez elas se popularizarem tanto? Elas tinham um excelente espaço interno, podendo transportar até 5 pessoas com tranquilidade e sobra de espaço, além de um porta-malas de litragem imensa, conseguindo carregar tudo que uma família quisesse levar, por exemplo, para uma viagem de férias. Além disso, elas, na maioria das vezes, vinham muito bem motorizadas, assim atendendo um número maior de compradores, e eram carros com um design atraente e bonito, agradando o público comprador brasileiro. Mas com todos esses elogios para a categoria, qual ramo conseguiu ultrapassar a popularidade das peruas, que eram tão famosas no Brasil? Essa história começa em 2003, quando a Ford decide lançar o EcoSport no mercado brasileiro. E assim começou a famosa ascensão dos SUVs. Foram quase 28 mil emplacamentos do EcoSport, apenas no primeiro ano. Ele concorria fortemente com as peruas mais famosas do Brasil, no caso, a Palio Weekend da Fiat, que emplacou 22 mil carros, e a Volkswagen Paraty, que emplacou cerca de 12 mil unidades naquele ano. Porém, ainda com a alta demanda do único SUV da Ford, as peruas continuavam na frente, mas não por muito tempo. E em 2012, com a chegada do Renault Duster, os SUVs registraram o dobro de emplacamentos em relação às peruas. A partir de aí, ano após ano, os SUVs ganharam mais espaço no cotidiano das famílias brasileiras. Logo, chegaram mais modelos, como por exemplo o Honda HR-V e o Jeep Renegade. Em 2020, o Volkswagen T-Cross e o Nissan Kicks brilharam nas vendas, assim como outros da mesma categoria, que está passando por crescimento exponencial. Mas quais são as vantagens de um SUV em cima de uma perua? Eles oferecem o mesmo espaço interno, com exceção do porta-malas, que não é tão grande, e uma posição mais alta para a condução por parte do SUV, além de um status social para o proprietário. Normalmente, os carros vêm em conjunto com um motor de boa cavalaria e um visual bastante atrativo, o que também agrada ao motorista. Os SUVs, tanto compactos quanto médios e de grande porte, roubaram a cena das peruas no país. Porém, mesmo que escassas, ainda existe alguma Station Wagon sendo vendida a 0 km? E a resposta é sim. Porém, infelizmente, nenhuma é fabricada dentro de terras tupiniquins, todas importadas e de marcas conhecidas aqui por não serem muito baratas. Temos, por exemplo, os Audi A4 Avante com preços a partir de R$ 219 mil, o A6 Avante com o preço de R$ 419 mil, o RS4 Avante com preços a partir de R$ 547 mil, o RS6 Avante a partir de R$ 690 mil. Da parte da Mercedes-Benz,
a gente tem somente o C-Touring, a partir de R$ 270 mil, e o Volvo V60, um carro bastante interessante, a partir de R$ 225 mil. Temos também o Subaru Outback, a partir de R$ 186 mil. É um carro legal, porém eu acho os preços muito elevados. E aí, o que achou do episódio de hoje? Você conhecia a trajetória das peruas no Brasil? Ficou surpreso com o fato delas estarem sumindo do mercado? Você conhecia a primeira perua fabricada no Brasil? E sobre os preços das importadas? O que você acha sobre? Este foi o episódio 2 do Motorcast, apresentado por Matheus Rocha. Nos vemos no próximo episódio.